Fala galera do Naturalmente, e aí pessoal, tranquilo? Bom, estou aqui com vocês hoje para mais um tópico, claro, né? E hoje nós vamos discutir um tópico aí que eu particularmente gosto bastante, é um tema um pouquinho, vamos dizer assim, complicadinho, tem alguns detalhes, mas eu tenho certeza que durante todo o nosso desenvolvimento da aula vai dar tudo certo, vocês vão conseguir sair dessa aula com isso bem esclarecido, beleza? Professor, do que se trata? Bom, a nossa aula hoje, galera, é sobre síntese proteica. Tá aí na tela para vocês, ó. Síntese proteica. Bom, basicamente eu vou tentar mostrar para vocês como é que as nossas células sintetizam suas proteínas. Mas peraí, na verdade não é simplesmente como elas sintetizam no sentido, que organela faz, não. Na verdade eu quero que você entenda desde a sua informação genética, onde aquela proteína está escrita no seu DNA, como é que é todo o processo para você ler essa informação e essa informação se traduzir numa proteína funcional na sua célula, beleza? Bom, agora o detalhe, pessoal, é que pra gente entender isso, são muitas coisas envolvidas, e é por isso que eu acho que esse tema ele é muito esclarecedor em muitos aspectos aí da genética molecular e da biologia, beleza? Então deixa eu só colocar para vocês uma pequena coisa. Primeiramente, nós temos que imaginar o seguinte, a nossa informação genética ela está contida no nosso DNA, beleza? Vamos começar por aí. Agora, vamos começar a falar exatamente sobre essa ideia do DNA. O que é o DNA? Bom, nós discutimos a parte bioquímica do DNA num tópico anterior, né, em ácidos nucleicos, falando de adeninas, timinas, guaninas, citosinas, certo? Nessa aula eu estou preocupado com a coisa mais funcional, como olhar para isso e dessa informação tirar dali uma receita, né? Agora vamos lá. Galera, nós estamos estudando DNA já há algum tempo, né? Então talvez sejam das ciências aí dentro da biologia que tem mais desenvolvido aí nos últimos anos. Agora, vou tentar colocar para vocês aqui numa perspectiva, ó. Imagina, por exemplo, que essa linha que eu acabei de fazer aí na tela, ó, para vocês agora, ela ilustre o nosso DNA, certo? Mas espera aí, vamos imaginar o DNA de uma célula. Até porque, gente, pensa comigo o seguinte, todos nós, um dia, fomos formados por uma célula só. Um dia o espermatozoide do seu pai, o ovócito da sua mãe fecundaram e naquele dia formou uma célula chamada zigoto. Dessa célula original se formou você. Ou seja, essa célula teve que ir se dividindo, gerando novas células, até que seu organismo fosse montado. Galera, em outras palavras, onde eu quero chegar? Toda a sua informação genética, com toda a receita para aquilo que você seria, já estava presente nessa célula. Seu DNA estava ali dentro. Então, a partir do momento que essa célula foi se dividindo e foi formando novas células, essas células eram cópias uma da outra. Essas células eram clones uma da outra. Então, ou seja, atualmente todo o seu organismo é formado por células que de forma indireta vieram dessa célula original. Então, em outras palavras, todas as células do seu organismo hoje carregam nelas o mesmo material genético. Claro, né? As células que possuem material genético. Então, vamos imaginar o seguinte, que nós escolhemos uma célula de uma pessoa, qualquer célula dela que tenha DNA, e nós vamos analisar o DNA dessa célula e esse DNA vai representar o DNA dela como um todo, certo? Então tenta imaginar que nesse desenho que eu acabei de fazer, essa linha preta que está aí na tela, que ela seja o DNA completo presente em uma célula, logo o DNA completo de uma pessoa. Galera, primeiramente eu vou aplicar um termo aqui para vocês, ó. A gente chama de genoma exatamente essa ideia que eu descrevi para vocês. Genoma é como se fosse o corpo genético de um ser. Em outras palavras, de forma até bem abrangente, genoma é todo o DNA de um ser. Então, vamos imaginar, né, que eu estou supondo aqui com vocês que essa linha preta seja o DNA de um indivíduo, completo, do início ao fim, com todas as informações. Logo, exatamente de uma ponta a outra, eu tenho o genoma dele. Não pode faltar nenhum pedaço, porque eu quero o DNA dele completo. Eu quero ali todas as receitas necessárias que me permitiriam, né, formar esse organismo, beleza? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. O que eu preciso saber agora que está contido nesse DNA? Galera, o nosso DNA, ele na verdade, ele é cheio de informações chamadas de genes. O que são os genes? Os genes são as receitas individuais. Os genes são pequenos trechos de DNA, onde, ao lermos esses trechos, nós conseguimos produzir o que está escrito neles e nós conseguimos dali tirar informações funcionais para a gente. Bom, os genes são definidos aí na biologia como sendo unidades transcricionais.
Bom, e o sentido dessa afirmação, ele vai estar muito melhor para vocês no decorrer dessa aula, tá? Mas, por enquanto, vamos definir assim, ó, unidades transcricionais. Beleza? Bom, já chegamos, como eu falei para vocês, a uma definição um pouquinho mais clara. Por enquanto, eu sei que alguns nomes ainda são meio confusos, né? Então, vamos lá. Cada gene nosso nós lemos e nós tentamos produzir o que está escrito nele e dali chegar a uma proteína funcional, certo? Professor, então quer dizer que o meu DNA é como se fosse um conjunto de genes, um atrás do outro? Aí aqui está, por exemplo, ó, o gene de como fazer a insulina, aqui está o gene de como fazer a dopamina, aqui está o gene de como fazer aquele outro hormônio, e eles ficam todos enfileiradinhos? Galera, mais ou menos. É claro que os genes, cada um vai ter sua posição no seu DNA, e essa posição, inclusive, é fixa, tá? Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou destacar aqui em vermelho para ficar mais claro de vocês verem. Imagina, por exemplo, que esse pequeno trecho, ó, que eu fiz aí em vermelho, e vou chamar aí de trecho 1, tá? Seja um trecho de DNA onde exatamente nele tem uma receita, um gene, certo? E vamos supor que esse gene seja um gene que defina a sua insulina, tá? O que eu já posso te falar? Como todos nós somos da mesma espécie, todos nós temos esse gene da insulina exatamente nessa posição. É uma posição fixa no DNA de uma espécie. É uma posição fixa no genoma de uma espécie. E dito isso, vamos imaginar que é como se o nosso DNA, como se o nosso genoma fosse um grande livro de receitas e bastante conservado, que dentro das espécies ele se mantém praticamente idêntico, com pequenas variações dentro dos genes que permitem a diversidade que existe na gente e dentro de cada espécie, né? Agora vamos lá. O que eu quero chegar com vocês, um ponto importante nessa aula é isso aqui, ó. Vamos imaginar que tem um gene ali, tem um gene aqui, outro gene aqui, outro gene, outro gene, outro gene, outro gene. E assim a gente vai tendo genes espalhados ao longo desse DNA gigante que eu desenhei para vocês. Galera, é claro que o meu desenho é totalmente simbólico e fictício, né? E eu nunca vou chegar aos valores exatos do nosso DNA, porque seriam coisas absurdamente grandes. Mas só para vocês terem uma noção, a gente estima, olha só, olha o dado que eu vou dar para vocês agora, hein? Ó. A gente estima que o DNA humano, ele tem aproximadamente, vou colocar aqui para vocês, hein, ó. O DNA humano, ele tem aproximadamente 2 metros de comprimento. Ou seja, se eu pegar o DNA de uma célula, e eu esticar esse DNA completamente, todo o DNA que essa célula tem, eu vou chegar a 2 metros de DNA. É um dado surpreendente, né? E ao longo desses 2 metros de DNA, eu tenho as minhas receitas, eu tenho os meus genes. Agora, uma informação extremamente importante antes da gente seguir. É extremamente difícil para a célula achar estratégias para que um DNA tão grande caiba dentro dela. E aí o que acontece? A célula precisa ter estratégias. E aí o que a célula faz? Uma das estratégias que será útil nessa aula. A célula divide esse DNA em fragmentos e esses fragmentos são chamados de cromossomos, certo? Tenta imaginar que esses dois metros de DNA estão divididos em 23 fragmentos e esses fragmentos são chamados de cromossomos, certo? São os nossos cromossomos. É como se você pensasse que ao invés de você ter uma longa fita de 2 metros, que essa fita foi dividida em trechos para que elas fossem mais fáceis de serem armazenadas. E esses trechos são chamados de cromossomos, certo? Então vamos lá. Nós temos os genes e nós temos os cromossomos. Pessoal, os cromossomos então vão ser para a gente fragmentos bem definidos de DNA, onde os genes estão situados e que se encontram compactados nas células. O
que eu quero dizer com isso? Bom, essa é mais uma estratégia para que esse fragmento de DNA tão grande caiba na célula. Ele é compactado, enroladinho, enroladinho, como se fosse um novelinho de lã. E assim nós encontramos uma estratégia para armazenar de forma mais fácil na célula, beleza? Agora, galera, um detalhe importante que eu quero que vocês levem dessa informação que eu estou dando para vocês é que, pensa assim, que o nosso DNA ele foi dividido em 23 partes, certo? Mas que, vamos lá, vamos imaginar que a gente pegou a parte 1, trecho 1. Nesse trecho 1 você vai ter alguns genes, que estão cada um ali na sua posição, beleza? No trecho 2 são outros genes. No trecho 3 são outros genes. E ao final das contas você tem lá todos os seus genes contidos nesses 23 cromossomos, tá? É como se você fizesse uma coleção de livros. É como se você tivesse seu DNA dividido em 23 partes e cada parte carrega seus próprios genes específicos. Por exemplo, eu tenho uma coleção de 23 livros. O livro 1 fala de uma coisa, o livro 2 fala de outra, o livro 3 fala de outra, mas para eu ter informação completa, nesse caso, o genoma, eu preciso dos 23 livros, beleza? Vamos seguir. Agora um detalhe importante que pode ter passado por você aí despercebido, não sei se notaram, à medida que eu fui representando os genes em vermelho, eu fui deixando entre eles espaços em preto, ou seja, DNA, mas que eu não chamei de gene. Por exemplo, vamos imaginar aqui, seria como se você imaginasse esse trechinho aqui, ó, esse pequeno trechinho aqui, tá vendo? Vou até colocar a setinha apontando para ele. Ou até mesmo esse outro aqui do lado, ou esse outro aqui do lado. Esses trechos que ficam em preto no meu desenho, eles não são genes. Peraí, professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Existem trechos no DNA que não representam genes? Existem, tá? Durante um tempo, esses trechos foram até chamados de DNA lixo, como se fosse um DNA sem significado, sem utilidade e que não serve para nada. E na verdade, hoje nós sabemos que ele é um DNA regulador. E que esses trechos de DNA, que são formados da mesma forma, por adeninas, timinas, guaninas, citosinas, eles não têm uma receita escrita neles, te ensinando como produzir uma proteína, mas eles regulam o funcionamento dos genes. Então, muitas vezes você tem regiões ali que são extremamente importantes para você saber como os genes vão funcionar. Galera, já foi chamado de DNA lixo, mas hoje é inadmissível falar isso para eles. Nós chamamos essa região que não é gene de região intergênica. Região intergênica. Ou seja, inter significa entre, genes, né? Ou seja, ela fica entre os genes. Ela fica intercalada entre os genes. Ou seja, colocando aqui em definição, regiões, vamos escrever aqui direitinho, regiões de DNA que intercalam os genes, mas não carregam informações para a síntese proteica. Ou seja, você não tem uma receita de uma proteína propriamente dita escrita ali, beleza? Então nós temos o nosso DNA gigantesco, o nosso genoma, certo? De 2 metros. Dividimos eles em 23 partes, que são os cromossomos, e os nossos genes são sequências de DNA que estão ali e que levam informações genéticas para que delas nós possamos produzir nossas proteínas. E as regiões do DNA que não correspondem aos genes são as regiões intergênicas. Galera, para te assustar mais, de repente achar isso mais surpreendente, olha só. A gente estima, tá? Até porque isso é um dado estimado, até porque a gente ainda tem muito a conhecer sobre o nosso DNA, que essa região intergênica ela equivale a 98% do nosso DNA todo, olha isso, 98%, ou seja, quase que o DNA completo. E os nossos genes equivalem a 2% desse DNA. Então, ou seja, as regiões que de fato são lidas, interpretadas e traduzidas em proteínas, 2%. E a região sem significado, aquela região que dela você não tira nada, 98%. Mas como eu falei para vocês, ela tem sua importância, tá? Então, galera, nosso DNA, ele é um DNA gigante de 2 metros, dividido em 23 fragmentos que são os cromossomos, e dentro deles estão os nossos genes, beleza? Então essa é uma interpretação inicial, galera, e presta bastante atenção.
Tudo isso que eu falei para vocês até agora não é um tema dessa aula de síntese proteica. É um tema que vai ser útil para você compreender genética, é um tema que vai ser útil para você compreender qualquer coisa que envolva estudo de DNA, beleza? Então vocês têm que estar muito atentos para, de fato, poder assimilar bem tudo isso que nós estamos falando, tranquilo? Agora vamos lá, deixa eu te mostrar uma próxima etapa, vem só. Bom, cheguei agora com vocês aqui numa etapa que, vamos lá, agora nós entramos de verdade no processo de síntese proteica. Essa primeira etapa, vou chamar aqui então de etapa número 1, né? Nós vamos chamar essa etapa de transcrição. E a palavra transcrição vai fazer sentido para vocês ao longo da explicação, tá? E inclusive a definição de gene como unidade transcricional que nós colocamos, vocês vão entender um pouquinho melhor agora. Olha só. Galera, primeiramente vamos imaginar o seguinte, o nosso DNA, ele fica armazenado no núcleo da célula, Criando uma perspectiva para vocês, é como se eu te falasse assim, ó, imagina que a receita mais importante de algo que você tenha, exista apenas uma cópia dela. Galera, se você tem uma cópia de uma receita e essa receita é muito importante para você, vamos imaginar aquela receita de família, uma coisa que sua avó deixou para você e que você quer guardar aquilo ali pro resto da sua vida e você não quer que aquilo estrague. Galera, você vai ter que cuidar disso, não vai? Você vai ter que guardar isso, não vai? Então, sabe qual é o detalhe? Você não vai ficar expondo isso e nem emprestando isso, porque se você fizer, pode ser que estraguem. A nossa célula, ela tem um raciocínio parecido, né, com essa ideia, pensando no nosso DNA. O nosso DNA é como se fosse uma receita única e uma receita que carrega a nossa informação. Então, ou seja, eu não quero que ela seja danificada, eu não quero que ela seja alterada, e eu quero proteger essa receita o máximo possível, porque eu quero viver os meus 100 anos com isso intacto, eu não quero ter danos genéticos. Então, a única saída é guardar esse DNA e deixar isso isolado para que isso não sofra nenhum dano, nenhuma mutação, nenhuma alteração. E sabe qual é a solução disso? Escolher um local certo para guardar. E o local certo para guardar se chama núcleo. Galera, é para isso que o núcleo da célula existe. O núcleo é o local de armazenamento. Local de armazenamento do DNA. E o DNA jamais vai sair dali. O DNA vai ficar sempre guardado no núcleo. Professor, se o meu DNA, se as minhas receitas ficam então guardados no núcleo, como é que eu vou lá ler essa receita e essa receita vai ser interpretada e dela eu vou chegar a uma proteína, porque proteínas são feitas na célula, no citoplasma, ou seja, fora do núcleo. Como é que essa informação é veiculada de um lado para outro? Bom, é nessa etapa que você vai entender isso, porque basicamente, galera, qual é a ideia da transcrição? Eu vou soltar essa ideia para vocês que vocês estejam mais atentos à explicação ao longo do processo. A transcrição é quando a gente vai lá no nosso DNA, na nossa receita original, no núcleo da célula, e nós fazemos uma cópia dessa receita na forma de RNA. E quando nós fazemos isso, nós estamos meio que, vamos usar aquele exemplo da receita que eu falei para vocês? Nós estamos meio que copiando, passando a limpo, pegando uma coisa que está escrita aqui e transcrevendo essa coisa, fazendo uma cópia dela. Então, o RNA é como se fosse uma cópia, uma xerox do nosso DNA, mas só daquele trecho que nos interessa naquele momento. Porque a partir daí, quando eu tiver a cópia, eu continuo protegendo a minha receita original, mantendo a minha receita original no meu núcleo, enquanto que essa cópia eu vou poder usar ela para o que for necessário. E aí ela vai poder sair do núcleo, ela vai poder se ligar a ribossomos, ela vai poder ser a minha receita, porque se ela for danificada, tudo bem, eu vou lá, eu tenho a minha receita original ainda no DNA e eu faço a cópia da minha receita original. Então, basicamente, isso é a transcrição. Então, a transcrição, por definição, ela consiste em utilizar genes, ou seja, segmentos de DNA que nós temos, como moldes, para criar cópias na forma de RNA. E aí nós vamos fazer isso acontecer exatamente como eu vou descrever para vocês aqui agora. Olha só. Para isso acontecer, vamos imaginar que eu fui lá no DNA, vou até reproduzir aquela cena, ó. Nosso DNA eu tinha mostrado para vocês como uma linha preta na imagem anterior, e eu tinha mostrado um gene como se um gene fosse um segmento vermelho, né? Tenta imaginar que eu fiz essa cena agora ampliada, certo?
Ó, lembrando da nossa explicação anterior, essas regiões pretinhas que estão aqui antecedendo a região vermelha e que estão ali, né, sucedendo a região vermelha também, são regiões intergênicas, são regiões que não têm receitas genéticas escritas nelas, certo? O nosso gene é essa parte vermelhinha aqui. Então vamos lá, eu quero copiar somente o gene, eu quero somente a receita que está ali, beleza? Então eu vou ampliar essa receita. Vamos supor que nós pudéssemos pegar ela aqui, ó, e nós pudéssemos ampliar essa receita. Quando eu ampliar, agora você vai ver o DNA em mais detalhes, certo? Observa comigo, ó. Agora você vai ver esse DNA. Olha só, vamos criar aqui uma sequência. A sequência vai ser A, T, T, C, G, C, T. Vou mudar a cor, hein? Observa bem e tenta entender por que eu tô fazendo isso, ó. T, A, C, T, 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 A, G, C, T, A, G, 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 C, T, A, A. Aí eu vou voltar agora a colocar pretinhas, ó. TGA, TCA, CCC. Pronto, basta. Até porque, galera, esse meu exemplo é um exemplo fictício somente para você entender, beleza? Não estou colocando todos os elementos necessários, aos poucos a gente vai incluindo informação, beleza? Eu acabei de construir uma linha de DNA e o que eu quero que você interprete? A parte pretinha equivale a essa região intergênica inicial. A parte vermelha equivale ao gene em si. E a outra parte pretinha, a continuação após o gene, que também seria uma região intergênica, né? Agora vamos completar a minha informação. Galera, nós temos uma fita de DNA, mas nós sabemos que o nosso DNA é uma dupla fita, certo? Então vamos lá. Se ele é uma dupla fita, eu preciso construir uma fita complementar. E como nós sabemos, não é difícil imaginar como ela vai ser, porque ela sempre vai se complementar com a fita oposta. Logo, onde tem um A, aqui embaixo terá um T. Onde tem um T, aqui tem um A. Onde tem um C, vai ter um G. E aí a gente vai, ó, vai completando. Vai observando se eu não estou cometendo erros, hein? ATG, AAA, TCG, ATC, CCG, ATT. Agora continuando pretinho, né? ACT, AGT, GGG. Pronto. Formei aqui a minha dupla fita de DNA. E o meu gene está delimitado nessa regiãozinha vermelha, beleza? Pronto, esse é o meu gene, intocável. Eu não posso permitir de forma alguma que ele seja danificado, eu não posso permitir de forma alguma que uma mutação aconteça. Eu não quero isso, eu quero que esse gene permaneça intacto para o resto da minha vida. Então o que eu faço? Jamais deixo ele sair do núcleo. Ele vai ficar lá no núcleo protegido. E quando eu quiser produzir o que está escrito nessa receita, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma enzimazinha, vou colocar ela aqui para vocês, chamada RNA polimerase. E sabe o que a RNA polimerase faz? Ela vai se ligar nessa região, ela vai se prender bem aqui, ó, no início do gene, tá? Galera, ela caminha pelo meio, tá? Eu vou colocar aqui de fora porque eu não vou ter como abrir o meu desenho para você ver. Vamos imaginar que ela se liga aqui no início, ó, e olha onde ela se liga. Exatamente no final da região intergênica. Então já vou te dizer uma coisa, hein? Entre as várias funções que a região intergênica tem, é nela que as RNAs polimerases se ligam para dali começar a ler o gene, beleza? Agora, deixa eu te contar uma coisa. Vamos imaginar que a minha receita esteja escrita especificamente na fita de cima. Essa fita de cima aqui, ó, essa aqui, ó. E galera, essa fita de cima, por esse motivo, eu vou chamar de fita codante. Certo? Fita codante, porque é a fita que carrega o código. Vamos supor que é nessa sequência, ó, TAC, TTT, AGC, TAG, GGC, TA. Pronto. Essa é a receita da proteína que eu quero. Professor, mas e a fita de baixo? A fita complementar. Bom, vamos falar dela agora. A fita complementar, que está aqui embaixo, que eu estou passando a linha nela agora, se torna pra gente o que nós vamos chamar de fita molde. Fita molde. Por que fita molde? Porque nós vamos usar essa fita como molde para dela chegarmos ao que nós queremos. Então, por exemplo, o que a gente quer? Vamos lá. Eu vou simular a cena de forma didática, até porque eu não vou ter como abrir meu desenho e mostrar isso acontecendo, mas você vai imaginar a cena toda. A enzimazinha RNA polimerase
Lembrando que ase é um sufixo que caracteriza uma enzima. A enzima que constrói um polímero de RNA, ou seja, constrói um RNA. Ela vai olhar para essa fitazinha de baixo, que é a fita molde, e ela vai, a cada letra que ela vê, a cada base que ela vê, ela vai acrescentar uma base de RNA para construir um RNA. Ou seja, o trabalho dela é construir um RNA com base naquilo que ela está vendo. Então, por exemplo, ela se liga na fita molde, e é por isso que essa fita se chama molde. Aí ela olha na fita molde um A. Peraí, quem é que pareia com A? Seria o T, não é isso? Mas lembra de um detalhe da aula de ácidos nucleicos. RNA não tem T. O que é equivalente a T no RNA? Seria o U. Então ela olha para esse A. Aí ela vai lá e coloca um U. Beleza. Aí ela olha para um T. Peraí, quem pareia com T? A. Aí ela olha para o G. Quem pareia com G? O C. Logo, ela criou uma sequência usando esse primeiro início aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou pintar de roxinho o início, ó. Ela foi vendo as bases e ela foi encaixando as bases de RNA para construir uma fita. E aí ela olha outra, ó. A. Aí ela coloca U. Aí ela olha TCG. Aí ela coloca AGC. Ó, estamos aqui, né? Aí ela coloca ATC. Aí ela coloca o quê? UAG. CCG, GGC, ATT, UAA. E aí o gene termina. E aí quando o gene termina, ela para. E com isso, ela acabou de construir uma fitinha roxa, que é o RNA. Esse é o RNA. E galera, o RNA é por esse motivo a molécula que foi copiada a partir das informações do DNA. Professor, mas ele foi copiado da fita de baixo, sim. Por quê? Porque eu queria que ele saísse igual à fita de cima. Vocês notaram esse detalhe? Olha a fita de cima, ó. TAC, aqui é o AC. Dá na mesma, né? Lembra que T e U são equivalentes. Olha a fita de cima, TTT. Olha a fita o RNA, UU. Na sequência, AGC, AGC. UAG, UAG. Então, peraí. Aliás, TAG. Ou seja, para eu sair com a cópia perfeita da fita de cima, eu precisei usar como molde a fita de baixo. Por isso que ela é a fita molde. Galera, nesse momento o nosso RNA está pronto e ele é chamado de RNA mensageiro porque ele carrega uma informação, ele carrega uma mensagem. Nessa mensagem está escrito como fazer uma proteína. Pessoal, isso é a transcrição. Isso é a transcrição, beleza? Galera, essa transcrição permite a gente agora criar uma proteína que vai ser a nossa próxima etapa, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, a partir desse momento. Então vamos para a nossa etapa 2. Galera, chegamos à nossa etapa de número 2, etapa 2, chamada de tradução. Tradução. O que a gente vai interpretar dessa etapa? Bom, primeiramente vamos pensar assim. O nosso RNA foi produzido, né? Ele foi copiado a partir de um gene. Agora, esse RNA, ele precisa ser lido, né? E dele eu preciso conseguir chegar à minha proteína. Ou seja, é nesse momento que eu vou finalmente montar a proteína a partir de um código, a partir de uma informação genética que eu tenho no RNA. Então, pessoal, se a transcrição que nós falamos, né? É você basicamente pegar uma informação do DNA e copiar essa informação para o RNA. A tradução é o momento em que a gente vai pegar a informação que está contida no RNA e finalmente interpretar, traduzir essa informação em proteína. E assim as proteínas surgem, beleza? Agora vamos lá, claro, vou te contar esse detalhe, certo? O que você vai observar na tradução? Na tradução ocorre a leitura do RNA mensageiro, e através dessa leitura do RNA mensageiro, a informação genética é traduzida em proteína. A informação genética é traduzida em proteínas, né? Agora, outro ponto importante. Quem faz isso? Dentro da célula, quem é capaz de ler esse RNA e a partir dessa informação gerar a proteína? É uma organelazinha específica, uma organelazinha especial conhecida como ribossomo. Os ribossomos,
que nós veremos aí numa aula também de organelas, né? Os ribossomos são as organelas responsáveis pela tradução, ou seja, são essas organelas que vão sintetizar as proteínas, ribossomos, como se o ribossomo fosse uma pequena máquina de leitura de RNAs e que ao ler o RNA entendem o que está escrito ali e a partir desse entendimento ele vai montando a proteína, beleza? Agora, galera, é o seguinte, eu preciso te fazer entender um detalhe bastante importante. Pessoal, até te diria assim, de toda a aula que a gente está tendo nesse momento, desse nosso tópico inteiro, isso que eu vou explicar para vocês agora, nesse instante agora, exato, é a coisa mais importante. Se a gente faz um levantamento das questões do Enem que nós tivemos até esse momento, a maior parte delas foi sobre esse assunto, certo? Então, presta bastante atenção, tenta entender essa lógica, certo? Olha só, qual é essa lógica? Eu vou explicar para vocês um dos temas que gera mais dificuldade nos alunos, né? Isso por minha experiência em sala de aula, nessa aula de síntese proteica, que é interpretar uma coisa chamada de código genético. O que é o código genético? A gente às vezes usa esse termo, galera, de forma inapropriada. Vou te mostrar uma forma inapropriada. Um cachorro tem um código genético diferente de um ser humano. Bom, quando alguém me fala isso, eu entendo que essa pessoa quer dizer o seguinte: as informações genéticas de um cachorro são diferentes das informações genéticas de um ser humano. Claro, são organismos diferentes, produzem coisas diferentes e por isso são diferentes, né? Mas o grande ponto é, eu usei o termo código genético errado nessa frase. Não é isso que código genético é. Eu poderia dizer, ó, o genoma de um cachorro é diferente do genoma de um ser humano. O cachorro tem genes diferentes dos genes dos seres humanos. Beleza, mas código genético não. E aí você vai entender nessa explicação por que é inadequado se usar um código genético assim. Galera, código genético é o sistema que nós usamos para decifrar a informação genética presente no RNA. E vamos lá, deixa eu tentar te explicar a situação. A situação é a seguinte: no nosso RNA nós temos o quê? Nós temos nucleotídeos. No nosso RNA nós temos nucleotídeos, ou seja, nós temos as bases A, U, C e G compondo o RNA. Beleza. O grande ponto é, como que a gente vai ler essa sequência de bases A, U, C, G e traduzir essa informação em uma proteína? Professor, por que isso é difícil? Bom, isso é difícil pelo seguinte: você vai lembrar da nossa aula de bioquímica e você vai lembrar que proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Como é que eu monto uma molécula formada por aminoácidos a partir de uma informação genética contida em algo que é formado por nucleotídeos? Estranho, né? É difícil até de entender isso. Deixa eu te contar uma coisa sobre aminoácidos. Existem, ó, você vai lembrar da nossa aula de bioquímica, olha como é que as aulas se encaixam, ó. Existem, né, 20 tipos diferentes. Então, peraí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ler uma coisa feita de A, U, C, G e traduzir isso em aminoácidos? Galera, e a lógica é o seguinte: não é o RNA que vai se transformar numa proteína, não é isso? Você vai ler o RNA e a partir da informação que está ali, você vai montar a sua proteína. Lembrando que proteínas têm que ser perfeitas, ela tem que ficar perfeita. Cada aminoácido tem que estar na sua posição ideal para que no final ela assuma uma forma tridimensional perfeita, que não tenha erros. Galera, vamos pensar o seguinte: esse trabalho é do ribossomo. É o ribossomo que vai fazer essa decodificação. É ele que vai ler e vai interpretar. Mas eu vou te mostrar caminhos que levaram até a situação como ela é. Vamos imaginar uma situação fictícia, uma situação falsa, já deixar isso claro, tá? Falsa. Imagine o seguinte: imagine que uma base nitrogenada no RNA, uma base, fosse um código e o ribossomo olhasse para aquela base e entendesse qual aminoácido ele vai usar. Tipo assim, se tem lá a base A, aí o ribossomo entende, vou usar o aminoácido 1. Tem a base U, então eu tenho que usar o aminoácido 2. Tem a base C, aminoácido 3. Base G, aminoácido 4. Pera aí, acabou. Por quê? Porque só tem 4 bases. Se isso fosse verdade, considerando que existem apenas 4 bases, a gente teria código apenas para 4 aminoácidos.
É como se cada base indicasse ao ribossomo o uso de um determinado aminoácido nessa minha hipótese, o que não vai bater. Por quê? Porque, peraí, existem 20 aminoácidos diferentes que ele precisa saber usar. E como é que ele teria código para apenas 4 e os outros 16? Vamos pensar na ideia diferente? Vamos imaginar, então olha só, essa ideia número 1, ó, não fez sentido. Vamos pensar numa ideia número 2. E se a gente usasse duas bases? Duas bases. Como assim, professor? Imagina que a combinação entre duas bases gerasse uma espécie de uma palavrinha. Como se fossem duas letras juntas. E essas duas letras juntas tivessem para o ribossomo um significado. Por exemplo, ó, você usaria aqui a base 1, você usaria aqui a base 2, e aí vamos supor que no lugar 1, na posição 1, você tivesse as 4 possibilidades, A, U, C, G. E na posição 2, também as 4 possibilidades, até porque elas podem se repetir, A, U, C, G. Por exemplo, geraria um código AA, AU, AC, AG, GG, CC, qualquer combinação usando essas 4 letras, né, gerando pequenas palavrinhas de 2 letras. Galera, pensando matematicamente, isso geraria para mim 16 combinações diferentes. 4 vezes 4, 16 combinações diferentes. Logo, me permitiria criar códigos diferentes para 16 aminoácidos. Olha, já é melhor que a hipótese anterior. Já é melhor, né? Mas ainda não é suficiente. Por quê? Porque eu tenho 20 aminoácidos. Mas se você entendeu essa situação, eu acho que agora você chega à resposta fácil. Por quê? Porque basta você continuar nessa lógica. Agora nós vamos colocar 3 bases. Galera, 3 bases. Vamos imaginar a mesma cena? 3 bases. Base 1, base 2, base 3. Posição 1, posição 2, posição 3. Lembrando que você pode repetir as bases, então olha só, eu posso usar as 4 bases aqui, as 4 bases aqui e as 4 bases aqui. Logo, eu vou gerar pequenas palavras, vamos pensar dessa forma, né? Usando a nossa língua como sistema de decodificação também. Pequenas palavras de 3 letras. E essas pequenas palavras de 3 letras, podendo usar 4 letras em cada posição, vai me gerar uma variedade de 64 combinações. 64 códigos. 64 códigos. Só que nessa aula eu vou usar um termo diferente. Eu vou buscar um termo lá no latim. Ao invés de chamar código, eu vou pegar lá do latim o termo códon. 64 códons. 64 códons. Então, vamos colocar aqui, ó, códons. Professor, mas passou muito, porque eu precisava de 20, agora eu tenho 64. Galera, sobrar não é problema. O que não pode é faltar. Então, nós temos ao todo 64 códigos que são usados para 20 aminoácidos. 64 códigos que são usados para 20 aminoácidos. E dessa forma, nós vamos agora, a partir desse código genético, montar a proteína. Então, vou colocar até isso na minha definição aqui do lado, hein? Os ribossomos são as organelas responsáveis pela tradução, montam as proteínas, traduzindo o RNA a partir do código genético. A partir do código genético. Sabe o que eu já posso te falar do código genético? Vamos lá, preciso te contar algumas coisas dele agora, hein? Olha só, vou até abrir uma outra tela para eu poder te mostrar esse código, ó. Pronto, galera, tá aí para vocês, ó. Código genético. Notem comigo, ó. É como se fosse, pessoal, um dicionário. Imagina que eu sou o ribossomo e eu preciso saber qual aminoácido usar na montagem da proteína. E a ordem perfeita e não falhar. Porque se eu falhar com um aminoácido, aquela proteína vai assumir uma forma tridimensional diferente e ela não vai funcionar. Então ela tem que ser precisa, ela tem que ser fiel à receita. Olha só. Observa aqui, por exemplo, nessa tabela que vocês estão enxergando agora. Olha aí em cima, ó, no canto superior esquerdo. UUU significa fenilalanina. UUC também significa fenilalanina. UUA, leucina. E UUG, leucina. Peraí, professor, vamos voltar aqui, hein?
Vamos lá, vamos organizar aí porque isso está difícil. Vamos lá, ó. Voltei aqui, coloquei o termo código genético para você não perder a linha de raciocínio, tá? Nós estamos falando dele ainda. E agora eu vou te contar uma coisa sobre o código genético. Nós temos 64 códons ao todo, direcionados para o uso de 20 aminoácidos. Sabe o que a gente vai fazer? Sabendo que nós temos esses 44 códigos a mais, nós vamos ocupar todos eles. Nenhum código vai ficar livre. Nenhum código pode ficar livre. Todos eles têm que ter um significado. E sabe qual é a solução? Repetir códigos. Por exemplo, aqui, ó. O UUU e o UUC, eles são repetidos. E eles, todos os dois, condicionam fenilalanina. Então, ou seja, nós começamos a pegar códigos que estavam, vamos dizer assim, vazios, e pegar códigos que são parecidos e fazer com que esses códigos condicionassem o mesmo aminoácido. Então, por exemplo, se o ribossomo lê UUU ou se ele lê UUC, galera, ele vai produzir a mesma proteína. Aliás, vai colocar o mesmo aminoácido, né? A gente tem uma caracterização para isso. A gente fala que essa característica do código genético é falar que esse código genético é degenerado. Pessoal, falar que o código genético é degenerado significa dizer que esse código genético ele é redundante. Ele repete códigos para o mesmo aminoácido. Repete códigos para o mesmo aminoácido. Isso porque, gente, tem códigos sobrando, né? Tem 44 códigos sobrando. Agora, pessoal, também não achem que essa distribuição é proporcional. Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui um caso para vocês, ó. Se você pegar um aminoácido aqui, ó, olha a arginina aqui, ó. Olha a arginina nessa posição aqui, ó. Olha ela, tá? Se você notar, tem, ó, esse, 4 aqui em cima e mais 2 aqui embaixo. A arginina tem 6 códigos para ela. 6 códigos para ela. Por outro lado, a metionina que está aqui, ó, só tem um. Se você pensar, por exemplo, na prolina tem 4. Se você pensar na alanina, a alanina tem 4. Tem outros que tem 3, né? Tem outros que tem, ó, a isoleucina tem 3. Não há um número exato. Cada aminoácido pode ser decodificado por um número diferente de códigos. Porém, você vai pensar assim, cada código é muito específico para um aminoácido. O código, por exemplo, AUG, sempre vai condicionar a metionina, sempre, nunca nada diferente disso. Mas um mesmo aminoácido pode ter diferentes códigos para eles, tá? E isso significa o código genético ser degenerado, beleza? Galera, eu vou limpar aqui essa tela do código, tá? Até porque depois, quando eu for mandar isso como resumo para vocês, para essa imagem estar limpa, beleza? Então vamos lá. Agora vamos simular uma cena, galera, ó. Eu vou criar aqui de novo um RNA mensageiro, certo? Então vamos pegar aqui, ó, RNA mensageiro. Vamos imaginar que meu RNA ele tem a sequência AUG, CCC, UGC, UUU, GCA e vamos colocar UAA. Galera, criei uma sequência de bases, criei o meu RNA mensageiro. Ó, essa fitinha aqui é o meu RNA mensageiro. Agora, vou desafiar vocês a montar essa proteína comigo. Vamos montar essa proteína? Vamos ver como é que dá? Ó, você é o ribossomo, certo? Para montar a proteína, o que você tem que fazer? Você tem que olhar o seu código genético, que é essa tabela, e aí você vai ver lá, ó, AUG. Tá aqui, ó, o AUG, tá vendo? O AUG é o primeiro, bem aqui, ó. Você, ribossomo, sabe que nessa posição você vai ter que trazer um aminoácido. Qual é o aminoácido que você vai trazer? Metionina. Vamos usar a sigla dela? MET. Então, já sei que o meu primeiro aminoácido é a metionina. Feito isso, vamos olhar o segundo código? O segundo código é CCC. Galera, vamos procurar o CCC? Ó, você vai procurar aqui, ó, a primeira base, segunda base, terceira base. Aí você vai montando, ó. Primeira base, C. Segunda base, C. Então, vai estar aqui, ó, CCC. Prolina. Opa, o segundo aminoácido é a prolina. Então, coloquei a prolina. Vou ver o próximo, ó, UGC. UGC, vou usar aqui então a base U, tá ela aqui, a base G, a base C e é a cisteína. Então, UGC é um código para cisteína.
Próximo, UUU. Olha, o primeiro aqui, ó, fenilalanina. Aí eu vou ver o código UU e vou colocar a fenilalanina. Pronto. GCA. GCA, vamos procurar o G, vamos procurar o C, tá aqui, ó, GCA, alanina. Alanina. E UAA, pronto, galera. Cheguei agora num ponto importante. O código genético, ele tem duas situações importantes que eu vou criar aqui para vocês e a gente vai complementando ao longo do processo, tá? Ó. Ele tem uma coisa chamada de start codon, também conhecido como códon de início, e ele tem o stop codon, conhecido como códon de parada. O que isso quer dizer? Galera, são referências, são códons, são códigos que o ribossomo usa como referência para saber onde começar e onde parar. Por exemplo, quem é o start codon e não foi à toa que eu escolhi ele para estar ali? Galera, o start codon é sempre o AUG. O AUG, ele indica para o ribossomo, ó, você tem que começar a montar a proteína aqui. Porém, o AUG condiciona um aminoácido, ele é a receita do aminoácido metionina, tá? E ele é o start codon. Um só tem ele. Então, ou seja, todo RNA mensageiro tem que ter sempre no início dele um AUG, para que o ribossomo reconheça o AUG e saiba, beleza, eu começo a montar minha proteína aqui. Agora, da mesma forma que existe um códon indicando o início, existem códons indicando o final. E o códon que indica o final, aí que tá o detalhe, pessoal, não é um só, são 3. Ó, eles estão em vermelho aí na tela, é o UAA, é o UAG e ele é o UGA. São 3 códons. Quando esses códons aparecem na sequência, o ribossomo olha para eles e entende, tenho que parar. E aí ele para de montar a proteína naquele ponto. Só que esse tem um detalhe importante. Eles não acrescentam aminoácidos. Eles apenas sinalizam a parada. Não acrescentam, subir aqui um pouquinho, aminoácidos. Ou seja, você não deve somar um aminoácido onde ele se encontra. Por exemplo, aqui no nosso esquema, ó, o UAA é um stop codon. Logo, o ribossomo vai parar aqui e já não coloca aminoácido mais. E no final das contas, como é que ficou nossa proteína? Ó, metionina ligada à prolina, ligada à cisteína, ligada à fenilalanina e ligada à alanina. Pronto. Proteína montada, proteína perfeita. Observa que cada aminoácido entrou na posição exata de acordo com o código que foi lido no RNA. E agora eu vou chegar, pessoal, na definição final do código genético. E a definição do código genético final, vou colocar a setinha aqui em cima, ó, é que ele é universal. Você quer ver eu te provar que ele é universal? Em algum momento, eu te falei agora, nessa parte final, de onde veio esse RNA? Esse RNA que eu montei aqui, esse exemplo. Eu te falei que ele era um RNA humano, ou de planta, ou de uma bactéria. Não, né? Você sabe por quê? Não faz diferença. Porque todos os seres vivos usam esse mecanismo de forma idêntica. Então, se eu te der um RNA, não faz diferença se ele veio do organismo X, se ele veio do organismo Y, porque você vai pegar essa mesma tabela que você está vendo aí e você vai aplicar para todos. Galera, e se você parar para pensar, olha como é que esse momento da aula se adequa à biotecnologia. A engenharia genética é a área da biologia que trabalha com você pegar genes de um organismo e colocar em outro organismo e criar assim transgênicos. Galera, por que dá certo eu pegar um gene meu, por exemplo, gene da insulina, e colocar numa bactéria? Como é que essa bactéria produz uma insulina igual a minha? Porque o código genético é universal. E quando ela for traduzir a informação lá, ela vai fazer igual você faria. Porque ela vai ler essa tabela, igual você lê. E a proteína que ela vai montar é idêntica à que você montaria. Logo, falar que o código genético é universal significa dizer que essa tabela, os códons correspondem aos mesmos aminoácidos em todos os organismos.
Galera, então vamos lá? Professor, o que é o código genético? É essa tabela. E se essa tabela ela é igual, a leitura dela é a mesma para todos os organismos, galera, ele nunca vai mudar entre os organismos. Então, por exemplo, a frase que eu falei para vocês no início aqui da tradução, que era, né, que o código genético de um cachorro é diferente do código genético humano, não faz sentido. O código genético, que é essa tabela aí, que é o sistema de decodificação, de leitura do RNA, é o mesmo para todos os organismos e não muda, ele é invariável. Guardem essa informação, isso é muito importante. E pessoal, assim ocorre uma tradução. E nesse ponto da aula nós estamos encerrando uma etapa importante, né? E encerrando a nossa aula, beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido. Tudo que nós anotamos vai para vocês como resumo, tá? Então vocês vão ter tudo isso disponível. E é isso, galera. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.